Olá, sejam bem-vindos à D3 Mais TV, a TV da sua família. E nós estamos aqui com o programa A Sua História. E esse programa, ele é feito para você. É um programa que traz conteúdos de grande relevância todas as quintas-feiras, às 20 horas. E hoje eu tenho um enorme prazer de apresentar uma pessoa. Além de médica, nutróloga, ela é especialista em emagrecimento e em medicina integrativa, gente. Ela é minha médica. Ela é a médica que cuida da minha saúde. Eu que tenho bariátrica, eu que não tenho útero, eu tenho várias cirurgias e preciso fazer as reposições hormonais. Eu tenho um orgulho de chamar a doutora Paula, a minha médica. Seja bem-vinda, Paulinha. Muito obrigada. Primeiramente, uma excelente noite. Essa TV, ela é um sucesso. E hoje é uma honra e uma alegria estar aqui com vocês, que a gente vai falar sobre temas incríveis de saúde da mulher, menopausa, lipedema, depressão, alguns sintomas que são até déficit de vitamina. É muito importante isso que a Paulinha falou, a doutora Paula falou. A gente fala Paulinha porque como ela é minha médica, gente, é uma intimidade aqui, isso é muito gostoso, mas a doutora Paula, ela que é especialista em emagrecimento. Gente, eu quero que vocês prestem muita atenção nesses temas. Depressão, ansiedade, lipedema, tem tanta coisa importante que ela vai falar sobre menopausa, sobre reposição hormonal, quando precisa começar essa reposição, se tem uma data certa, se é só depois dos 40 mesmo. Ela vai explicar tudo isso, então você, principalmente você mulher, fica com a gente, porque esse programa foi feito para você. Paula, explica um pouquinho mais sobre essa questão hormonal. Perfeito. Eu acho que é importante a gente listar o principal hormônio, que é o cortisol. Vocês sabiam que quando o cortisol está extremamente alto, ele é o nosso hormônio do estresse. A nossa dopamina vai lá no chão, então a gente se sente irritado, tem perda do libido, cansaço, indisposição, falta de memória e às vezes até brigas no casamento. Então vira uma bagunça. E às vezes é só ajustar hormônios. Olha lá, gente, vocês já entenderam que o programa hoje vai pegar fogo, porque todos esses temas aqui são temas do nosso dia a dia, né? E você, mulher, passa por isso, não só na menopausa, mas você também passa por isso. Então eu quero que vocês prestem muita atenção, porque esse conteúdo, ele é de extrema relevância para você. Isso começa explicando então essa questão do cortisol, o que é esse hormônio, o déficit desse hormônio, se tem um exame específico para medir esse hormônio, então explica para o público. Sim, o cortisol ele é produzido numa glândula que se chama hipófise. Antes de falar da hipófise, o que é o sistema hormonal? Os hormônios são produzidos por várias glândulas. Então, nós temos a tireoide, temos o pâncreas, temos até o fígado que produz um pouco de hormônio, temos a hipófise, que ela é a gente fala que é o centro de controle de todos os hormônios. Então, a hipófise, ela libera para o sangue os hormônios e a partir disso a gente tem uma descarga e aí começa a ser liberado cortisol, são liberados principalmente à noite, da meia-noite às 5, então a gente vai falar também da importância do sono. Então, se você trabalha à noite e se sente cansado, tem a ver com os hormônios. Então, esse sistema hormonal é liberado principalmente de madrugada, e aí, de manhã às 7 horas, ele tem que estar na corrente sanguínea. Então, como que a gente dosa esses hormônios? Exame de sangue. Um simples exame de sangue, a gente consegue ver todos os hormônios. Olha que importante, e eu vou trazer aqui para vocês, eu vou falar assim, que aqui vai ser muito simples essa conversa, porque como ela é minha médica, ela conhece toda a minha história, eu quero que você explique para o público. Eu me lembro que quando eu fui fazer a bariátrica, o médico pediu esse exame de cortisol, gente, um exame específico, eu tinha que tomar um comprimidinho antes, aí você vai explicar para o público, tomar um comprimidinho antes e fazer o exame exatamente às 7 horas da manhã. Então, precisava dar um prazo e eu precisava fazer exatamente às 7 horas da manhã. Explica por que o médico pediu esse exame de cortisol no caso de uma cirurgia bariátrica. Porque na cirurgia bariátrica a gente acaba tendo um estresse. E se seu cortisol estiver muito alto, a cirurgia tem que ser adiada. Porque senão o seu corpo está muito inflamado e não consegue passar por um procedimento cirúrgico. E por que a gente faz às 7 da manhã? Porque é o horário que ele começa a ser liberado na corrente sanguínea. Então a gente pede para tomar um remédio para também estimular o eixo e aí a cirurgia correr tranquilamente às 7 da manhã. Olha que interessante, meu médico é maravilhoso, mas eu não tinha essa explicação, ele só me pediu para fazer um exame. Então, olha como é esclarecedor ter uma médica aqui, né, da importância da doutora Paula, que é especialista em medicina integrativa, principalmente em emagrecimento. Então, fiquem de olho, porque esse conteúdo, gente, ele é maravilhoso. E, Paula,
Fala um pouquinho dessa questão do emagrecimento, fala um pouquinho sobre a bariátrica, porque eu tenho certeza que tem pessoas ali que já tentaram várias dietas e não conseguem emagrecer. E muitos vão para a bariátrica, que foi o meu caso. Então, explica um pouquinho sobre a bariátrica para quem está em casa. Sim, eu acho que a bariátrica, eu falo sempre que é o plano B. Então a gente sempre vai reforçar alimentação, exercício, muitas vezes vai entrar com remédios para emagrecimento, mas chega uma hora que a pessoa ela não consegue, aí ela estaciona. É a hora que a gente acaba sugerindo a bariátrica. Mas é o que eu trabalho muito com os meus pacientes, é trazer um preparo antes dessa bariátrica. Então a pessoa, um ano antes, ela já vai repor vitamina, vai equilibrar os hormônios. Assim como um processo de emagrecimento, a gente sempre vai olhar também os hormônios, como é que tá. Que às vezes é isso que tá atrapalhando o seu emagrecimento. Olha a importância. Então, tanto para o emagrecimento quanto para as questões de ansiedade, depressão, eu falo que muitos médicos, eles vão primeiro para a parte medicamentosa, principalmente os psiquiatras. E muitas vezes, quando chega a observar essa questão hormonal, essa dosagem, tem déficit de alguns hormônios. Fala para mim, assim, fala para o público quais os principais hormônios que, quando tem esse déficit, tem essa camuflagem aí e você pode acreditar que você está com depressão, com ansiedade, e que não é, gente, é simplesmente falta de vitamina e a doutora Paula vai explicar isso para você. Você se sente cansado, irritado, aumento de peso, perda de libido. Os principais hormônios que podem estar alterados, além do cortisol, a tireoide, também a progesterona, que é muito importante para a mulher, a testosterona. Então, desses três são os primeiros que a gente dosa, e principalmente a vitamina B12 e a vitamina D, que às vezes elas baixas também causam esses sintomas. Eu tive pacientes que quase entraram em depressão, e aí quando a gente foi ver, a vitamina B12 estava no mínimo. Então é Olha só que importante ver. importante, né? Então, fazendo esses exames, né, já no início, você já vai identificar esse déficit de vitamina, já entra com essa reposição. Como é feita essa reposição? Tem um tempo? Tem uma idade específica? Explica um pouquinho. No caso do bariátrico, a gente sempre vai começar antes do pré-operatório, então pelo menos no mínimo 6 meses. Então a gente já começa como? Pedindo um check-up bem completo. Eu brinco com meus pacientes que a gente faz um pedido de exame no mínimo de alguns tubinhos. Então, para quem tem jeito para tudo. Então a gente começa colhendo o exame, depois a gente vai ver o nível. Então hoje o valor de uma B12 é acima de 500. Hoje a maioria das pessoas tem uma B12 em torno de 200, 300. Então a gente vai ver quanto que ela tá e normalmente vai fazer de uma vez na semana, por pelo menos 5 semanas até 8 semanas em alguns casos. Então, a gente vai olhar antes, né, pelo menos no bariátrico, 6 meses antes, e eu falo que até as crianças hoje não têm uma alimentação tão rica, não comem ovo, não comem legumes, então a gente acaba repondo uma B12 até numa criança de 10 anos. Então até se a criança sente o cansaço, sente disposição, pode ser a déficit de B12. Olha só você, pais, mães aí em casa, que conteúdo importante. Então, você sabia que às vezes aquela dor nas pernas que aquela criança está reclamando, muitas vezes pode ser a deficiência da B12. E olha que interessante, explica um pouquinho, aí eu vou dar um exemplo meu, né? A doutora Paula aqui, de vez em quando, recebe umas mensagens, doutora, tô sentindo umas dores aqui, umas dores ali, e ela já entra com a medicação. Por quê? Existe um prazo da bariátrica acima de 4 anos, depois de 4 anos, essa B12 ela baixa com mais rapidez? Sim. Explica para o público. Normalmente, os 5 primeiros anos, o corpo ainda consegue manter, mas a gente acaba associando uma suplementação oral. Mas a gente tem visto do 4º ano para frente, normalmente essa B12 ela vai lá para o chão. E aí não tem jeito, porque o estômago já está cortado, e aí precisa da injeção. Normalmente fazer injetável, às vezes sublingual, mas eu acabo sempre preferindo pela injetável, porque a absorção é 1000 vezes mais rápida. Gente, e como é importante isso, você ter uma médica da sua confiança. E às vezes eu ligo para ela e falo assim, Paula, eu estou sentindo isso, isso, isso. Ela fala assim, Simone, a sua B12 está baixa, a sua ferritina está baixa. Eu vou fazer o exame, doutora Paula, o que acontece? Os exames realmente estão baixos. E aí ela prescreve, vou eu lá tomar a ferritina na veia, eu faço a reposição da B12 uma vez por semana. Mas por quê? E eu perguntei exatamente isso para ela, eu falei, mas as minhas vitaminas sempre foram normais, por que que agora, depois de 4 anos, eu não estou conseguindo manter? Então, essa informação que ela trouxe agora é muito importante para você que tem bariátrica e não está entendendo que sempre os exames deram normais, porque você se alimenta bem, porque você faz a suplementação, mas depois do 4º ano, você não consegue mais absorver isso daí, mesmo fazendo a suplementação via oral e precisa dessa medicação injetável. Sim, e a gente tem visto que até desde as crianças ao idoso é importante fazer a reposição.
né? Então, se você sente dores articulares, indisposição, falta de energia, e até as senhoras, eu tenho muitas pacientes que falam, ah, eu esqueci tal coisa no fogo, eu esqueci eu tive uma paciente que esses dias disse que esqueceu de pagar a conta. E ela começou a ficar tão irritada que ela precisava da memória e pequenas coisas ela não lembrava mais. Então, o esquecimento é uma das principais causas da B12 baixa. Quais as principais dicas que você pode dar para o público com relação a isso? Ó, eu tô com vontade, fui indicada para fazer a bariátrica, né? Mas o que eu preciso fazer primeiro? Né? Tem alguns passos, né? Sim. Você teve a orientação do seu médico que precisa fazer a bariátrica, já fez de tudo, fez várias dietas e não conseguiu. E tem a orientação de fazer a bariátrica. Por onde eu começo? O que eu faço primeiro? Qual médico eu vou primeiro? Sim. Quais são esses médicos? Explica para o público, porque eu tenho certeza que tem pessoas ali que estão perdidas, precisa fazer, mas não sabe por onde começar. Exatamente, porque quando as pessoas fazem até a bariátrica pelo convênio, o convênio já dá algumas direções. Já orienta. Sim. Agora, quando a pessoa faz particular, ela realmente fica perdida. Então, a gente recomenda o quê? O endocrinologista, a gente vai levá-lo para o resto da vida. Porque depois que o cirurgião, normalmente eles acompanham o primeiro ano. Do segundo ano para frente, ele vai precisar do endócrino, às vezes do nutrólogo também junto. Eu já vou explicar um pouco da diferença das duas especialidades. E do nutricionista. Então, os três ali, de olho nas vitaminas, de olho nos hormônios, porque tem muitas pessoas que pós-bariátricas, elas têm um reganho. Normalmente, no quinto ano, ela pode engordar de 15% a 20%. Então, é muito importante o acompanhamento. E a importância de ser uma médica integrativa é justamente por isso. Porque quando você tem um reganho, doutora, é porque você não mudou a sua mentalidade. Reduziu o estômago, mas a sua mentalidade ainda está focada na quantidade de alimentos que você come. Eu sei porque eu controlo isso muito, ainda como num pratinho reduzido, que é o que cabe no meu estômago, justamente para não passar mal. Mas explica um pouquinho para quem está ali assistindo a diferença do nutrólogo, da nutricionista e da endocrinologista para que eles entendam. E o passo a passo realmente para quem quer fazer essa cirurgia bariátrica, por onde que eu começo? Quais exames eu faço e por onde que eu começo? Sim, o nutrólogo, ele trabalha, eu vou começar pelo nutricionista. O nutricionista, ele vai fazer o plano alimentar. Então, ele vai olhar suas vitaminas e, de acordo com o que estiver em déficit, ele vai colocar mais ferro, proteínas, carboidratos, ele vai fazer todo o cálculo, o nutricionista que faz, e as orientações de plano alimentar. O nutrólogo, ele vai olhar o plano, ele vai dar sugestões de dietas, como cetogênicas, jejum intermitente, mas ele não vai fazer a dieta. A função dele é repor os nutrientes. Então, o nutrólogo precisa do nutricionista. Por quê? Os dois andam juntos. Então, o nutricionista vai fazer o plano e o nutrólogo vai fazer a reposição. Porque tem muitos nutrólogos que fazem dieta, mas não podem. Ele tem que fazer a parte do nutricionista, que é olhar o plano, e o nutrólogo repor a B12, o ferro, né? Então, tem que estar junto. E o endócrino vai cuidar dos hormônios. Então, a gente fala que é todo esse... E além desses três, é muito importante ter o acompanhamento psicológico. Isso. 1 ano antes precisa ter a terapia em dia. E eu falo que não só 1 ano antes, mas 2 anos após a bariátrica, é muito importante que você siga o acompanhamento da sua psicóloga. Eu falo que eu só consegui ser liberada depois de 2 anos, mesmo com toda essa mentalidade aqui, essa mudança de mentalidade. Por quê? Porque existem alguns fatores, como você não se enxergar magra de frente para o espelho, isso é importante. E isso aconteceu comigo. E tenho certeza que alguns relatos chegam até a doutora Paula também. Então, a importância de ter esse acompanhamento depois também, nesses 2 anos seguintes. É o que eu falo para a maioria dos pacientes, tanto o emagrecimento até chegar numa bariátrica, é muita mudança de mentalidade, porque todo o processo, eu falo que 90% é como a pessoa se enxerga. Tem muitos pacientes que fazem, tem o reganho, depois de 15 anos, às vezes pode acontecer 5% do reganho. Mas se ela tem um psicológico bom, ela vai saber o que pode comer, ela não vai ter os dumps, que é aquela sensação de enjoo, vômito, ela vai ter um emagrecimento saudável e duradouro. Explica o que é dumping, eu sei, mas às vezes quem tá em casa não sabe, a pessoa tá querendo fazer uma bariátrica, fala de dumping, fala de entalo, mas ela não entende muito bem o que é. Explica para quem tá em casa. A bariátrica tem 2 tipos de bariátrica. A gente tem a sleeve, que corta só um pedacinho do estômago, e a bypass, que corta o estômago e liga ao intestino. Normalmente, a gente tem, os cirurgiões têm optado mais pela sleeve, porque daí a absorção é melhor da B12, a absorção melhor da vitamina D. Quando faz a bypass, vem mais efeitos colaterais. E aí o engasgo que alguns pacientes trazem é muito quando comem a mais, porque às vezes fica 6 meses sem tomar refrigerante, a pessoa quer testar, aí ela engasga. E o dumping é muito a sensação do enjoo e às vezes até o vômito, que não é saudável. Você comeu, tem que o estômago absorver. Ficar vomitando a comida acaba
a absorção ficando baixa. Aquela pressão baixa. Eu falo assim, a gente vai ali conversar com Deus e volta quando tem o dumping. Porque a pressão baixa, a gente começa a suar frio, a mão fica gelada, dá aquela sensação de sono. Aí você vai ali, deita um pouquinho. Quando você acorda, você já tá, né? Tá livre, nova em folha. Mas explica mais um pouquinho para quem está em casa sobre essa deficiência dessas vitaminas depois da bariátrica. Você falou do sleeve, você falou do bypass. Bom, eu tive a indicação de fazer a sleeve. Porém, eu tinha a hérnia de hiato, eu tinha muito refluxo. Uhum. E aí o médico falou assim, olha, Simone, no seu caso, que existem as indicações, no seu caso eu não indico a sleeve, o bypass, apesar de não ter, as vitaminas não serem então absorvidas e ter mais efeitos colaterais, no seu caso, para evitar os vômitos. Então, explica um pouquinho essa diferença para quem está em casa. A sleeve, ela vai cortar só um pedacinho do estômago, né? Então, a absorção das vitaminas, ela vai ser, vamos dizer, 100% vai conseguir absorver. A bypass, a absorção vai ser bem menor. E aí é onde as pessoas têm mais efeito colateral, como diarreia. Principalmente, assim, os 6 primeiros meses pode acontecer de ter essa sensação do engasgo, entalos. Hoje, o que eu acho melhor? Se a pessoa tiver a opção de fazer a sleeve, eu até indico. Falo, olha, fala com o seu cirurgião pela questão. E aí, por que às vezes não faz? Se a pessoa tem algum problema de refluxo, que é aquela sensação da comida voltar, o famoso pigarro que alguns sentem. Eu lembro que o meu médico explicou que se eu fizesse a sleeve, eu teria que talvez voltar, que eram alguns casos, de fazer a cirurgia. Faz o sleeve e aí dá errado, porque vomita muito e volta para fazer o bypass. Já conheceu alguns casos assim? Eu tive uma paciente que ela teve que refazer, depois de uns 10 anos ela teve que refazer, porque também a estrutura do esôfago tinha umas questões anatômicas. Então, acho que a primeira coisa, às vezes, até fazer uma endoscopia, antes de fazer uma bariátrica, fazer endoscopia, fazer os exames pré-operatório, ter esse cuidado com a nutricionista, atenção também com a saúde mental. Então, todas essas dicas, eu acho que vai ser um sucesso para uma bariátrica. Com certeza. Entre os clientes que chegam até você, doutora, qual é a maior, o que eles reclamam mais? A faixa de idade, ó, de tal idade a tal idade reclama mais disso, de tal idade a tal idade reclama da menopausa. Explica um pouquinho dessa questão das idades e qual é a maior reclamação quando chega até a endocrinologista. O endócrino, ele vai vir muito, a maioria são mulheres, né? Então, mulheres que são casadas, que tá no casamento ali, sem paciência com o marido, que já arrumou briga no trabalho, que teve a questão de estar super indisposta, a falha na memória, o libido no chão, e muitas se escondem atrás de moletom. E aí, quando elas param para refletir, que é na faixa dos 45 aos 50, ela fala, doutora, tem algo errado, porque eu não era assim. Há 5 anos atrás eu fazia de tudo, corria, era atleta, e agora eu percebo que meu marido me irrita. E aí eu falei, calma, vamos rever isso, porque pode ser hormonal. Muitas vezes é a famosa menopausa vindo. Então, acho que hoje o que eu mais atendo são mulheres nessa faixa de 45 a 50 anos. Você que está em casa, tenho certeza que está se identificando com esse conteúdo aqui. Você está passando por isso? Tem sentido esses calores? Tem brigado com o marido? Vontade de largar do marido e não sabe por quê? Tá irritada, tá cansada? Olha quantos sintomas aqui a doutora Paula citou para quem está no início da menopausa, né? Então, se você está se identificando com esse conteúdo, continue com a gente, porque tem muita coisa boa aqui. Ela é uma médica maravilhosa e ela vai explicar nos mínimos detalhes. E a parte boa da doutora Paula, que eu adoro, que eu amo, é porque ela fala uma linguagem tão clara. Se a gente vai no médico, você já teve nesse médico que fala assim, uma linguagem que você não compreende, aí você volta pra casa e fala, gente, mas o que foi que esse médico falou pra mim? Que você não entendeu. E a doutora Paula não, ela tem essa carinha maravilhosa, esse jeitinho meigo de falar com você, de cuidar da sua saúde e de uma forma tão clara, ela explica nos mínimos detalhes. E isso é tão gostoso, você ter uma médica de confiança que cuida de você e que te explica nos mínimos detalhes. Isso é muito importante. Sim, eu gosto muito disso porque eu trago como a base a medicina integrativa, que é olhar o paciente como um todo. Então, é personalizar um tratamento. O que é a medicina integrativa para quem ainda não conhece? Ela vai trabalhar o corpo, a mente e a alma. Então, nós vamos ter um corpo forte, uma mente blindada e uma alma aquecida. E aí, com os pacientes, eu trabalho muito a roda da vida. Então, a gente vê áreas que são, às vezes, financeiras, saúde social. E a gente faz todo um planejamento, a gente cria um vínculo com o paciente. Então, a gente consegue ver desde a infância até a velhice, fazer o acompanhamento e nisso a gente cuida também da parte hormonal. Olha que importante, ó, a roda da vida é também aplicada por coaches, né? Para entender aonde ele começa um processo, qual é a fase daquela pessoa, né? A parte da vida dela que está mais deficiente
para que ela comece a trabalhar exatamente aquilo lá. Então agora, não se esqueça, fica com a gente, mas vamos dar 2 minutinhos de intervalo e a gente volta já já. Para você que está chegando agora, nós estamos aqui com a doutora Paula, ela que é médica integrativa, endocrinologista nutróloga e é especialista em emagrecimento. Gente, e essa médica maravilhosa, ela está dando dicas, então se você não acompanhou o programa logo no início, não se esqueça de assistir depois, porque esse programa foi feito para você, principalmente para você mulher. O programa A Sua História, que ele é todas as quintas-feiras às 20 horas, feito exatamente para você. Paula, vamos entender, ó, para você que estava entendendo, estava falando aqui sobre o emagrecimento, sobre a cirurgia bariátrica. Se você tiver dúvida, ela vai passar depois o @ e vocês entrem em contato com a doutora Paula e tirem as suas dúvidas. Fala assim, olha, doutora, assisti você no programa, me identifiquei e eu tô querendo entender um pouquinho mais como funciona. Manda um direct para ela que ela vai te atender. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, Paula, sobre a parte hormonal, que é o que pega mais. Certo. Eu acho que a gente tem muitas mulheres também que tem até, ficou um pouco em alta, uma atriz, a Fernanda Lima, que veio com uma questão dela estar na menopausa. A gente viu muito isso também numa outra famosa, como a Cláudia Raia, que alguns pacientes me abordaram sobre isso, falaram, doutora, eu posso, duas questões, engravidar, e eu acho que eu tô também com uma situação que chama lipedema. Aí eu falo para as mulheres, se você não estiver na menopausa, tem risco de engravidar. E aí é uma gestação que a gente considera até alto risco, então tem que tomar cuidado. E o lipedema, para quem ainda não conhece, é aquela sensação da perna bem inchada, né? Que muitas das vezes a pessoa vem com queixa de um inchaço na perna, uma cãibra, uma dor na articulação. Isso pode ser essa situação que a gente chama lipedema, que é todo esse inchaço, né? Então é uma das situações que eu tenho tratado também depois dessas famosas que apareceram. É importante falar sobre isso, porque muitas vezes quando esses artistas vêm a público e trazem assuntos assim, você que é mulher corre lá no consultório e fala assim, nossa, eu ouvi aquela história, olha, eu tenho sentido coisas parecidas, estou com sintomas parecidos, vamos fazer alguns exames, então fiquem de olho. A doutora Paula vai falar aqui quais são esses sintomas para que você vai listando aí, ó, isso aqui eu tô sentindo, isso aqui eu também tô sentindo. Como está a sua saúde? Tem procurado a sua médica? Então, ó, fica a dica. Ouça esses conselhos aqui, ouça essas dicas e procure a doutora se necessário. Então, você, mulher de 45 anos, que começou a sentir aquela onda de calor, né, que a gente chama dos fogachos, queda de cabelo importante, alteração do libido, alteração da memória,
a questão da irritação, estar sem paciência, nervosa, um cansaço extremo, isso pode ser o que a gente chama de uma perimenopausa, que 2 anos antes da mulher realmente entrar na menopausa, só explicando para quem não conhece a menopausa, é a ausência da menstruação. O corpo vai ficar 1 ano sem menstruar, e aí 2 anos antes começam esses sintomas. Então, se vocês sentem isso, procurem ajuda médica. Eu tô com a agenda aberta, então a gente vai trabalhar seus hormônios, a gente vai olhar hormônios da hipófise, a gente vai olhar a parte ginecológica, a gente vai ver se precisa fazer uma reposição. Eu acho que a mulher, a partir de 45 anos, até antes, na verdade, 35 anos, ela já deve começar uma reposição. Então, assim, você também, de 35 anos, ou 30 anos, tem muitas vezes, muitas mulheres com 30 anos falam, nossa, doutora, eu cheguei nos 30 anos, o que que eu faço? Vamos cuidar dos hormônios, porque às vezes, se você começar antes a prevenção, você vai ter uma menopausa muito mais tranquila. Se você cuidar da tua alimentação, fazer exercício, ter uma boa qualidade de sono, a sua menopausa vai ser muito tranquila. Em muitos casos, a gente acaba também fazendo a reposição. A doutora Paula vai passar as redes sociais, porque eu tenho certeza que vocês vão ter dúvidas e vão procurar essa médica maravilhosa para sanar essas dúvidas. Então, passa suas redes sociais, doutora. Perfeito. Eu atendo hoje em Alphaville, de forma online, atendo também alguns convênios. E para quem quiser me encontrar, doutora Paula Cícero, _. Então, esse é o meu Instagram, doutora Paula Cícero, _. Eu quero que você fale um pouquinho também, doutora, sobre a tireoide. Porque a tireoide, ela também está linkada a muitos desses sintomas que você acabou de dizer, que são da menopausa. Explica um pouquinho também. Sim, a tireoide é uma glândula que fica aqui na região do pescoço. A gente fala que ela lembra até uma borboleta, né? Ela é uma glândula pequena, mas tem uma função enorme para o corpo. Ela controla desde o cabelo à ponta do pé. Então, o que a gente tem que diferenciar? Se não é a sua tireoide, que às vezes está entrando numa situação que chama hipotireoidismo, ou se realmente é a menopausa. E às vezes acontece da mulher estar na menopausa e com hipotireoidismo, que aí ela tem um aumento de peso, aí o cansaço é absurdo, ela vai ficar mais irritada, sem a autoimagem vai lá para baixo, então a gente sempre tem que dar uma olhada na tireoide. Então, olha só como é importante esse conteúdo. Explica para quem está assistindo, doutora, qual é a diferença do hipertiroidismo e do hipotiroidismo, porque às vezes é uma palavrinha tão parecida ali, para que eles entendam um pouquinho, porque às vezes está sentindo e não sabe se é hipo ou se é hiper. Sim. O hipo, a pessoa, a gente fala que ela é mais lenta, ela engorda, a queda de cabelo de passar a mão, vir tufos na mão, o cansaço, assim, a pessoa vive com sono, um sono absurdo, ela tá num humor lento, aquela pessoa que é lentificada, que é tudo meio... A gente fala que não é uma procrastinação, às vezes é o hipotiroidismo. Então a pessoa, o metabolismo fica todo lento, principalmente o aumento de peso. O hiper é a pessoa ao contrário, ela fica super agitada, ela não para quieta, ela tem uma ansiedade, às vezes, lá na lua, ela não consegue se concentrar, ela fica com... a atenção vai longe, então ela fica mais agitada, ela fica com diarreia, ela também tem um pouco de queda de cabelo, mas o que faz a diferença dos dois é a perda de peso. Quem tem hiper perde peso muito fácil, às vezes 10 quilos em um mês, sem fazer nada. Então, se você percebe que teve alguma alteração com o peso, pode ser a sua tireoide. Olha que interessante. E eu vou citar, assim, exemplos meus. Quando eu faço o hiper e o hipotiroidismo de uma forma muito rápida por conta da bariátrica, né? Então, eu faço em 15 dias, eu vou de um hiper para um hiper. A doutora Paula tem um trabalho louco para regular esses meus hormônios. Mas eu tenho muito, quando tá no hiper, eu não consigo dormir. Eu tenho uma taquicardia muito grande, uma sudorese muito grande, essa irritabilidade. Então, explica um pouquinho por que acontece essa irritabilidade, essa taquicardia. Você não consegue dormir mesmo às vezes com medicação. Eu realmente, quando eu tô no hiper, eu tenho essa palpitação, essa taquicardia e eu não consigo dormir. Sim, tem algumas pessoas que pode acontecer isso, dela tá no hipo, ela ir pro hiper, ela tem uma oscilação que a gente fala que é a tireoide mista. E o que acontece? Normalmente quem tem bariátrica, quem não tem a tireoide, ou quem até fez uma cirurgia do útero, porque são vários órgãos que também são hormonais, e a tireoide ela acaba sentindo essa alteração. E principalmente uma coisa que altera muito a tireoide é a questão do estresse. Então, se você passa muito nervoso, um ambiente estressante, a sua tireoide ela vai reclamar. E aí o que vai acontecer? A pessoa ela vai ter vários sintomas em vários momentos. E por que a pessoa fica irritada? Porque a tireoide ela controla o nosso sistema nervoso. Então, assim como o hipo, a pessoa ela sente um sono, ela fica ali meio desanimada, o hiper ela vai ficar irritada por conta do sistema nervoso que é controlado pela tireoide.
Eu fiquei em dúvida agora, porque eu nunca ouvi falar esse termo, o que é essa tireoide mista. Eu vou falar porque, gente, tudo que ela falou ali, eu não tenho útero, não tenho a tireoide e fiz a bariátrica. Então, vocês imaginam o trabalho que eu dou para essa médica. Então, explica essa questão do mista, porque eu nunca tinha ouvido falar. Explica para quem tá assistindo. A gente tem o hormônio que é produzido pela tireoide, que é o TSH, e a gente fala que ele oscila, né? Então, quando ele tá funcionando menos, a tireoide ela vai ter que fazer um esforço, porque ele vem da hipófise. Então, ela vai entrar nessa função do hiper. E quando é a situação ao contrária, a tireoide ela vai funcionar menos e a hipófise vai estar funcionando mais. Então, todo o eixo, ele entra em desequilíbrio. E aí, às vezes acontece da pessoa tá no hiper, daqui a pouco ela vai pro hipo. E aí, só que o hiper, a gente fala que é sempre um desafio para tratar, porque a pessoa ela tem palpitação, às vezes precisa do cardiologista junto. Ao hipo, a gente é mais fácil, porque daí você vai estimulando a tireoide. Olha só, gente, esse conteúdo, ele é de extrema relevância, porque os médicos não falam isso no dia a dia. Você vai para uma consulta e não é tão esclarecedor como a doutora Paula está trazendo aqui, esmiuçando tudo isso aqui, falando assim de uma forma clara e objetiva para você. Eu tenho certeza que você de casa está se identificando com esse conteúdo. Explica um pouquinho mais essa questão hormonal. É só mulher que vai para o consultório? Tem homem também que procura? Qual é a idade? Tem que esperar entrar no período certo para poder fazer reposição? Posso começar antes? Explica um pouquinho essa questão hormonal, se é só para homem, se é só para mulher. Homem também faz essa reposição ou é só a mulher? Os homens, quando vêm, normalmente as esposas que trazem, principalmente por questão de ter o libido alterado. Então, quando ele chegou no médico é porque as coisas estão bem desandadas. Então, o que, que o homem sente? O homem também passa pela andropausa. A andropausa, ela acontece mais ou menos a partir dos 50 anos. E aí, o que, que o homem sente? Que é a baixa da testosterona. Então, ele vai ter também uma dificuldade com o libido, ele vai se sentir cansado, também vai ter desânimo, também às vezes vai fazer academia e não vai ter nem ganho de massa muscular. Então, quando que chama a atenção? Quando ele faz de tudo e não vê resultado. Aí ele procura uma ajuda médica. E principalmente o libido. É a maior queixa dos casais hoje. Olha lá, você que está em casa. Veja que assunto importante. A gente está falando de tanta coisa, emagrecimento, mas libido. O libido, gente, ele atrapalha o casal e nós sabemos disso. Então, muitas brigas por conta da mulher não tá bem. Mas o homem também, a doutora Paula acabou de falar sobre isso. Então, essa questão hormonal não é só da mulher, mas do homem também. E às vezes acontece até de uma traição. E a gente pode contornar tudo isso fazendo essa reposição. Essa reposição, ela é só oral? Ela pode ser uma reposição injetável? Como que funciona? A reposição hormonal, hoje a gente chama ela de modulação hormonal. Então, a gente vai olhar certinho qual hormônio que precisa dosar. Normalmente, na mulher, a gente vai repor estrógeno ou progesterona, que vem do ovário. Aí nós vamos olhar quanto que tá os valores, dependendo, em alguns casos, a gente vai passar pomadas, né, que a gente fala para passar em regiões que não tem pelo, ou vai fazer o tratamento injetável, que daí vai ver certinho qual hormônio que ela precisa e vai fazer a melhor modulação. Então, é um tratamento que, além disso, ele é diferenciado, que cada um vai repor o que precisa, que realmente o seu organismo precisa. Interessante, mas por que em região que não tem pelo? Explica para quem tá em casa, porque às vezes ele tá perdido. Não pode ser em qualquer área? Ela vai explicar isso pra gente. Perfeito. Porque nas áreas que não tem pelo, a absorção vai ser melhor, porque você vai colocar o creme e aí já vai direto para a corrente sanguínea, porque o pelo ele acaba tendo algumas camadas que atrapalham a absorção. Então é mais por conta da absorção. Eu até falo para alguns pacientes colocar perto assim da hipófise, né, que ajuda um estímulo maior. Olha que legal. Gente, eu quero dar uma pausinha aqui para fazer um agradecimento aos meus patrocinadores. Então, hoje eu estou aqui com essa maquiagem maravilhosa da Paola, Estúdio Paola, de Itapetininga, que faz esse capricho de maquiagem para você. Então, vou deixar depois o arroba de todos os meus patrocinadores, da Márcia, da Company Hair, que faz os meus cabelos toda semana para eu estar aqui linda, maravilhosa para você. É uma coisa também que é interessante até para a saúde hormonal, que eu sempre falo para os pacientes, alguns vilões que atrapalham o funcionamento dos hormônios. Então, quais vilões? Da alimentação, a lactose e o glúten, são dois vilões que atrapalham o processo hormonal. Também a falta de atividade física e o sono. Então, como eu disse no começo, pessoas que não dormem à noite, ela vai ter um problema hormonal. Gente, eu sei que esse assunto tá super interessante. Você não queria que tivesse intervalo, mas eu preciso de um intervalinho de 2 minutos. A gente volta já já com mais Paula Cícero.
Olá, pessoal, estamos de volta com essa entrevista maravilhosa com a nutróloga, doutora Paula Cícero. Essa entrevista maravilhosa, gente. Eu quero deixar para você não esquecer que todas as quintas-feiras, às 20 horas, você tem um encontro marcado comigo. O seu programa, na D3 Mais TV, o programa da sua família. Gente, eu quero continuar aqui um pouquinho com os patrocinadores. Eu não poderia estar aqui linda, maravilhosa para você, fazendo esse programa com o maior carinho se não fossem os meus patrocinadores. Então eu quero falar da S Acessórios, que tem joias de altíssima qualidade, e também da Cris. A Cris que faz as minhas unhas, a Cris Albuquerque, também de Itapetininga, que faz essa perfeição de unha, essa qualidade que só ela tem. Gente, vamos continuar agora. E eu quero que a doutora Paula, ela fale um pouquinho para vocês sobre o público que chega no seu consultório. Quais são as maiores dúvidas, quais as maiores preocupações? Às vezes a pessoa está preocupada, ela tem alguns sintomas. Quais são as principais dúvidas, os principais sintomas das pessoas que chegam até o seu consultório? E essa faixa de idade, você já falou que sempre começando pela menopausa, mas quais são essas faixas de idade e essas dúvidas? Pessoas que já tentaram dietas malucas e não têm resultado, pessoas que vão para academia e também não veem resultado, pessoas que sentem cansaço, indisposição, queda de cabelo, ou muitas vezes já procuraram outros médicos e não tiveram um resultado bom, porque a minha qualidade no meu atendimento é o diferencial de ter mais empatia, da gente ver o tratamento mais personalizado. Então, se você tem algum desses sintomas, principalmente a dificuldade de emagrecer, queda de cabelo, desânimo, que a gente fala que não é só uma preguiça, me procure nas minhas redes sociais, doutora Paula Cícero, minha equipe entra em contato contigo. Me manda o direct, minha equipe marcará uma consulta. Gente, eu tenho certeza que vocês estão se identificando com isso. Eu tenho certeza que vocês vão mandar um direct para a doutora Paula e falar assim: eu assisti você na TV e você falou tudo o que eu tô sentindo. Parece que você contou a minha história. Você estava falando exatamente de mim, só não falou o meu nome. Então, não percam. Entre em contato com a doutora Paula, mande um direct, eu tenho certeza que a equipe dela vai entrar em contato com você, agendar uma consulta. Você faz consulta online também ou é só presencial? Explica para quem está assistindo. Hoje eu atendo, vamos dizer que 90% online, mas tenho alguns atendimentos presenciais. E eu também faço alguns pacientes domiciliar também, que é uma medicina que a gente traz a medicina da família, né? De olhar toda a família, fazer todo um acompanhamento, porque às vezes eu percebo que tem muitos que precisam até influenciar o ambiente. Então, quando a gente tem a oportunidade de olhar para todos de uma forma individualizada, mas em conjunto, é muito importante, porque daí muda a família toda. Você conhece uma médica assim? Eu só conheço a doutora Paula, que vai até a sua casa se você não consegue fazer nenhuma consulta online. Então, não perca a oportunidade de chamar a doutora Paula no direct e você vai ser atendida por uma equipe maravilhosa que vai agendar a sua consulta. Paula, fala um pouquinho pra gente agora. A gente tá chegando já no finalzinho do programa. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente mais dessa questão dos homens. Uhum. Quando ele chega pra você, você falou que a mulher que trouxe e tudo mais, qual é a dificuldade dele, a queixa dele? Se ele tá junto com a esposa, ele vai falar que é a questão do libido ou ele vai falar que é só a questão da massa muscular? Só pra entender. Normalmente, se ele vir com a esposa, ele não vai falar do libido. Ela vai comentar e a gente vai alinhar junto. Agora, quando eles vêm sozinho, eles trazem muita questão de estar na academia, estar fazendo dieta, estar fazendo muito esforço e não estão vendo resultado. E aí, quando a gente dosa os hormônios, principalmente a testosterona, ela às vezes está no nível muito baixo. E para o homem, tem algumas faixas etárias de valores da testosterona. Então, vamos dizer assim, um homem de 30 anos tem que ter uma testosterona de pelo menos 700 a 800. Então, menos que isso, às vezes tem indicação de fazer uma reposição ou oral, injetável, e a gente vai alinhar o melhor tratamento. E existe uma idade para esse homem já começar a fazer esses exames para ver se esses hormônios eles estão no nível, na dosagem correta? Olha, eu acho que o adolescente já deveria dar uma olhada na testosterona, mas assim, como tem o despertar hormonal, que até para o homem até 21 anos, então a gente recomenda que pelo menos a partir dos 30 faça um check-up hormonal. O que é esse despertar hormonal? Os adolescentes, né, passam por isso. Então, assim, a menina é onde vai ter a menarca, que é a primeira menstruação, que é de 12 a 17 anos. Então, ela também vai ficar mais irritada, ela vai começar a comer mais doce, ela vai engordar, ela vai ficar, às vezes, até meio deprê. E aí, quando a gente olha, ela tá começando a produzir estrógeno. E o homem tem esse despertar a partir dos 13 anos, dos 13 aos 17. E aí, o que o homem sente, né, o adolescente? Ele vai ter aumento de pelos, ele vai também engordar, até a parte genital dele vai perceber uma diferença do tamanho.
Então, são alguns, que há pelo menos uns 6 meses ele começa a ter sintomas, que é quando o corpo começa a liberar testosterona. Olha que interessante. E como que fica essa questão emocional desses adolescentes aí? Existe alguma característica que você quer deixar para essas mães que estão com esses pré-adolescentes, esses adolescentes em casa? Tem alguma dica especial? Sim, eu tenho visto muitos pacientes nessa faixa etária dos 12 ao 17 que às vezes percebem um déficit na escola, que aí às vezes a criança ela tá com dificuldade no aprendizado, às vezes ela não tá conseguindo se concentrar, ela tá com uma perda da atenção, ela tem uma perda, eu já tive pacientes que vinham muito caquejar, ai doutor, ele tá tão nervoso aqui em casa, ele não é assim. Aí quando a gente olha, os hormônios já estão começando a ser liberados. E aí você pede essa dosagem hormonal para esses adolescentes? Sim, porque às vezes ela vem muitas mães que acontece, já passou com o psicólogo, e aí o psicólogo ele sugere a fazer um exame, que às vezes precisa a gente já cuidar. Olhar a tireoide também nessa idade, que às vezes esse despertar pode acabar influenciando a tireoide. E mesmo que ainda não tenha despertado esses sintomas, existe uma idade que essas mães que estão nos assistindo podem já começar a procurar o Sim, médico para começar a fazer esses exames, para fazer um preventivo, vamos dizer assim? sim. Hoje eu tenho visto muitas crianças que de 7 a 8 anos, às vezes começa a já ter um aumento da mama, começa a ter uma alteração do pelo, e aí que a gente chama de uma puberdade precoce. Então, é tanto quanto a precoce, quanto a tardia, que daí seria de 18 para frente, a gente precisa dar uma olhada. E qual seria o porquê que isso acontece? Quando é precoce, assim, tem algum desequilíbrio hormonal? Para que a gente entenda. É normal que isso aconteça? É uma situação rara, a gente considera mais ou menos 15% da população que pode ter uma puberdade precoce, principalmente a menina. Mas o que a gente tem visto é o fator da alimentação. Hoje é uma alimentação que as crianças comem muito embutidos. A gente vai ver o frango, ele tem muito conservante. Então, essa alimentação, vamos dizer, errada, pode interferir os hormônios. Então, se você tivesse que dar uma dica agora, 3 dicas, vamos lá, te colocar numa saia justa, 3 dicas para as famílias que estão assistindo, para as mães principalmente que cuidam dessa questão da alimentação, já que você cuida dessa questão do emagrecimento. Vamos falar um pouquinho de alimento saudável. 3 dicas para as famílias que estão assistindo aqui para cuidar dessa alimentação dessas crianças, desses adolescentes. Eu acredito que a primeira de todas é incentivar a beber mais água. Acho que quanto antes a gente aprender a beber água, a gente se torna um adulto mais hidratado. Então, colocar uma garrafinha, colocar um despertador. Incentivar ele a passar em psicólogo. Acho que quanto antes você já ter olhar a sua identidade, ter uma autoestima melhor, uma inteligência emocional. E eu acho que acrescentar fazer um check-up hormonal. Então é muito importante a gente ter esse equilíbrio, então os alimentos também, eu acho que também a criança, se ela já tem um ambiente que a mãe come um alface, ela tem uma alimentação saudável, a criança ela já vai se sentir motivada a comer. Agora eu vejo muitas crianças que às vezes ela vem com uma obesidade infantil, hoje a obesidade infantil, ela cresceu numa taxa de mais ou menos 60%, então a gente tem crianças com 7 anos, que tem problema com colesterol, que tá com peso, às vezes, essa semana eu tive um paciente que pesava, tinha 7 anos com 60 quilos. E aí a mãe, doutora, mas ele come tudo errado. Aí quando eu falei pra ela, mas quem compra os alimentos? Aí ela, doutora, sou eu. Aí eu falei, então a gente precisa melhorar você, que é o que a gente faz para a saúde da família, para a criança poder crescer de uma forma saudável. Então, às vezes, precisa conversar até com a mãe. E quais são esses alimentos para essa mãe? Tem toda uma pirâmide, a gente entende que tem toda uma pirâmide. Se você fosse explicar agora para essa mãe quais são os principais alimentos que não podem faltar no prato dessas crianças e também os alimentos que a gente deve cortar ou pelo menos diminuir que as crianças aí estão comendo em excesso. O que eu vejo muito de excesso é a questão do doce, delas terem um acesso fácil ao doce, então a gente recomenda tanto para criança, adulto ou idoso, cortar o açúcar. O açúcar, ele é um vilão. Então a gente pede para reduzir o açúcar. O que é importante acrescentar nesse prato? Já colocar pelo menos uma proteína, como feijão, brócolis, espinafres, incentivá-la já a provar. Eu acho que a criança tem que provar pelo menos 10 vezes. E também ter pelo menos já começar a comer um arroz integral, uma aveia, né, que são alguns dos alimentos funcionais. Quando você Batata fala, doce. tem a proteína de alguns alimentos, mas tem a proteína animal. Sim. Explica assim se existe uma proporção para fazer um prato para uma criança, não só colocar arroz, feijão, a quantidade. Explica uma proporção para essa mãe que está assistindo aqui, está achando esse programa incrível e ela quer essa dica. Qual seria o prato ideal para essa criança, para esse adolescente? A gente até brinca, né, com as crianças, a gente poder fazer carinha na alimentação, né? Então a gente sempre divide o prato ao meio. Então é uma quantidade mais ou menos de uma concha de feijão e uma colher de arroz. E aí do outro lado vai entrar o frango,
O peixe, eu acho que é colocar o peixe para a criança quanto antes também. O peixe ele tem ômega e ajuda até no coração delas, então ela cresce já de uma forma adequada. E aí, antes ela conseguir comer a salada, tá perfeito. Então, já ir introduzindo esses alimentos para quando chegar na adolescência não sofrer tanto com essas questões hormonais. Vai ajudar? Com Se ela certeza. começar já logo desde a infância, essa alimentação, ser uma alimentação saudável, a introdução do esporte também, Sim. ajuda nesses sintomas já na adolescência? Com certeza, acho que quanto mais também incentivar ela desde pequena a fazer algum exercício, pelo menos 2 a 3 vezes a semana, algum exercício que ela até goste, ela vai crescer um adolescente bem saudável, até com uma mentalidade mais forte e também um adulto, com certeza, melhor. Tem algum exercício físico assim específico para criança, para adolescente? Tem alguma indicação de uma atividade física que seja ideal? Sim, eu vejo muitas crianças que a gente fala que a criança da pandemia, a gente recomenda fazer exercícios que gastem muita energia. Então, eu gosto muito de lutas marciais. Então, judô, muay thai, jiu-jitsu, são opções que a criança ela vai gastar essa energia. Então, às vezes que ela tá ansiosa jogando na TV, ela pode tranquilamente fazer um esporte que ela goste. Natação também é um esporte que eu recomendo bastante. Que legal, olha, esse programa ele tá incrível. Eu acredito que vocês ficariam ali mais 2, 3, 4 horas ouvindo essa médica maravilhosa. Nós vamos dar assim 30 segundos de intervalinho e a gente volta já já. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. Gente, essa história aqui é maravilhosa, todo esse conteúdo que a doutora Paula trouxe, tenho certeza que foi muito importante para você. Não só para você, mulher, mas para você, mãe, para você, marido, que está assistindo aí do lado da sua esposa, a família toda assistindo, porque esse programa ele é para você. Então, eu gostaria de entregar um mimo para a doutora Paula em agradecimento por ter compartilhado um conteúdo de grande relevância. Muito obrigada, doutora Paula. Não se esqueça de deixar mais uma vez as suas redes sociais aqui para quem quiser mais informações, quiser agendar uma consulta. Perfeito, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui e é uma TV que tende a crescer cada vez mais. Então, para quem quiser me encontrar, doutora Paula Cícero, _ meu Instagram. Gente, e o meu Instagram é Simone Brito Terapeuta, tudo junto, e lá você vai encontrar conteúdos maravilhosos também. E não se esqueçam, semana que vem, nesse mesmo horário, às 8 horas da noite, todas as quintas-feiras, você tem um encontro comigo para ouvir histórias maravilhosas e para compartilhar conteúdos também de grande relevância. O meu muito obrigada a todos vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.